falar hoje sobre 3 verdades. E a primeira delas é a verdade de que você diz assim: eu sou justo para Deus. Antes de eu continuar, deixa eu lembrar do que eu falei lá no começo. Essas verdades se aplicam para quem já creu em Jesus. Diz amém. Pergunta para quem está do seu lado: você já creu em Jesus? Se não creu, essa manhã pode ser uma oportunidade, porque essas verdades só se aplicam para quem já creu em Jesus. Calma, porque tem gente que creu em Jesus até virar a esquina, e quando vira a esquina, se tiver um problema difícil, como não permanece firme, vacila. Como não está firme na palavra, né, alicerçado, balança. Eu quero declarar sobre a sua vida que você até pode balançar, mas não vai cair. Esse é o ano da restituição. Não faz muito tempo, numa reunião, Daniel me questionou por que eu não falo mais vezes a respeito do tema do ano. E eu disse para ele, estou dizendo para vocês, eu só falo do tema do ano. Porque se você não conseguiu receber na sua vida, eu recebi. Tem coisas que eu não posso nem dizer que eu recebi, mas recebi. Ou seja, 20 anos em 3 meses. Isso não significa dizer o ano ainda não acabou. E às vezes a gente não recebe porque a gente não consegue ter, além do conhecimento, a fé em algumas verdades bíblicas que estão sendo pregadas. Então você precisa, além de ouvir aqui, pegar esses textos. O texto vai ser distribuído aí em PDF nas células, né? A mensagem ela está lá no YouTube. A partir de amanhã vai estar lá no YouTube. E você pegar o texto, aquela parte que falou com você, e estudar aquilo, leia aquele texto de novo, deixa aquilo entrar no seu coração, para que você comece a confessar aquela verdade. E aí a porta da restituição se abre, porque um dos critérios para ser restituído é crer, porque o restituidor é Jesus. E eu vou falar de uma verdade que impede muita da gente de receber, muitas pessoas. Entenda que você é justo aos olhos de Deus. Aceita. Eu aceito. Se eu dizer assim, quem diz amém para isso? Eu pensei até que tivesse mais amém, né? Então veja que mesmo que a gente declare esse amém com os lábios, é preciso que isso esteja tão firmado no nosso coração que nada abale essa realidade. Porque se não tiver certeza, a confiança de que eu sou justo, que Deus me vê como justo, eu não consigo me aproximar dele. Eu vou ter dificuldade de aproximar dele. Porque a justiça do mundo ela é baseada naquilo que a gente faz, naquilo que a pessoa faz. Quem é o justo? É aquele que pratica justiça. O mundo diz isso. Para nós, quem é o justo? Justo é aquele que crê em Cristo como Salvador. Um tenta ser justo pelas suas obras, outro é justo pela fé que tem. Mas eu cometo injustiça. Quando Deus olha para você, Ele olha para você através de Jesus. Jesus é justo? Alguém tem alguma dúvida? Jesus é justo? Então diga: eu também sou. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Deus nos vê em Cristo. A mentalidade do mundo, nós não podemos ter a mentalidade do mundo, irmão. Olha que eu falei no primeiro versículo: ou você permanece firme na palavra de Jesus, ou você fica cambaleando entre a palavra do mundo e a palavra de Jesus. O que Jesus disse, que quem permanece firme conhecerá a verdade, e a verdade vai libertar. E essa é uma verdade. Deus olha para você como justo. O mundo pode olhar como injusto. O seu marido, a sua esposa pode olhar para você como injusto. Você pode olhar para os seus filhos como injusto, mas se eles são crentes, Deus olha para eles como justos. Está dizendo que eles só fazem coisa boa? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou dizendo que eles são justificados, declarados justos pela fé. E Deus, quando olha para qualquer pessoa que é crente, Ele já olha para a pessoa através de Jesus. Diga: Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e não merecem a graça de Deus. Sem exceção, não existia nenhuma pessoa que não tivesse cometido pecado, ou seja, não havia nenhum justo. Por isso Jesus Cristo, justo, Ele precisou vir ao mundo para salvar o homem, vir ao mundo para cumprir as exigências de Deus. Uma outra coisa que as pessoas se enganam muito: Jesus foi para a cruz para cumprir as exigências do diabo. Não, o diabo não tem exigência nenhuma para fazer. Jesus foi para a cruz para cumprir as justas e santas exigências de Deus. Porque quem
podia declarar alguém justo é Deus, e o preço precisava ser pago, e esse preço era um preço de sangue. Mas o sangue de quem? De bode, de cabrito, de ovelha, de pombo? Não, precisava do sangue de alguém justo, e alguém justo se fez carne, porque no mundo não havia nenhum justo. Então foi preciso que o Filho de Deus e o Verbo se fez e habitou entre nós. O próprio Filho de Deus, ele se diminuiu. Paulo disse que ele se humilhou até a posição de homem. Ele se transformou num feto, foi para dentro da barriga, do ventre, foi para dentro do útero de Maria e nasceu como bebê. Limparam a bundinha dele. Eu estou falando do Rei do Universo, que criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. É impossível alguém meditar a respeito disso e não ser crente. Desculpa a palavra, tem que ser muito... Eu pensei numa coisa pior. Tudo isso por amor. O cara cresceu e viveu aqui, trabalhando com as mãos, suando, sendo perseguido, com uma família desunida que perdeu o pai cedo e os irmãos não gostavam dele. Ah, você tem irmão que não gosta de você, a sua família tem problema. De Jesus também tinha. Os irmãos de Jesus queriam ver Jesus pelas costas, tinha inveja dele. Eu estou dizendo essas coisas todas porque era necessário. Deus se fez carne para que pudesse morrer numa cruz, para que você fosse salvo. O que significa isso? Só pode ser salvo quem é justo. Você sabia que no céu não entra pecador? Você sabia que no céu não entra um injusto? Você sabia que no céu não vai entrar esse tipo de gente? Não vai, só entra justo. E a justiça de Deus para você foi comprada através do sangue de Jesus. É disso que eu estou falando. Então, toda vez que você cometer um pecado, e vai, mas você não é um pecador, um pecadeiro. Os nossos pecados, eles precisam ser esporádicos e não continuados. Acontece. Mas quando é um pecado que acontece de novo, é preciso começar a perceber se essa pessoa de fato se converteu a Cristo ou não, e se conhece essas verdades, porque você é justificado aos olhos de Deus. Ou seja, um sangue justo precisava pagar o preço pelo seu pecado. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo ensina o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Jesus. Deus o fez pecado por mim. É melhor a gente colocar isso no pessoal, porque o sacrifício de Jesus, a gente diz assim: Jesus amou, Deus amou o mundo, Jesus morreu por todos. Irmão, Jesus morreu por você, por mim, por cada um, individualmente. E é tão individual que Jesus disse assim: que nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem que o Pai Celestial... Tu é careca? É porque Deus permitiu, Ele sabe que ia cair, deixou cair. Você pode ficar bravo com Deus por causa disso, mas Jesus falou isso, é verdade, aceita. Faz implante, ou faz igual João, usa boné. Calma, Elias, não vou falar de você. Semana passada eu falei de Elias, não chegou nem o meu cafezinho de noite no culto, lembra? Não teve café. Mas hoje eu não vou estar lá não, nem adianta, tá? Hoje eu vou estar em Santa Bárbara de noite. Então, aceita. A vida é assim, aceita a verdade da palavra como ela é. Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu, fosse feito justiça de Deus. Tem algum maluco aqui? Ou Deus é doido, ou é você. Porque se ele diz você é justo e você diz não sou, e agora? E agora? Imagina se Deus fosse a pastora. Ele ia pegar você, encostar você na parede, dar um tapa na sua cara e dizer você é justo. E você está dizendo, não sou. Se fosse ela, a intensidade do segundo tapa seria maior do que do primeiro.
você é justo, e você diria, não sou. Se fosse eu no lugar de Deus, eu diria, você é justo, você diria, não sou. E eu diria de novo, você é justo, eu diria, não sou. Na terceira vez eu diria, você é justo, você diria, não sou. E eu diria, problema seu. Já disse que é, não vou ficar insistindo. Qual é o problema de você aceitar que é justo? Vou dizer qual é o problema. Você olha para você mesmo e não consegue ver o quê? Justiça. Por quê? Porque você não está, lembra do versículo que começou lá? Você não está firme na palavra de Jesus. Você está firme na opinião do mundo. Então você sai com o seu carro e faz uma grande barbeiragem. E alguém buzina para você e você sabe que aquela buzina comprida, ela significa pi! Mandou você e todas as suas gerações para aquele lugar. Tudo numa buzina só. Crente não fala palavrão. Crente motorista fala palavrão quando aperta a buzina. Caiu até a água aqui em cima. Crente motoqueiro, ele acha que é melhor que todo mundo. Ele fica sai. Como se a estrada fosse só dele. Todo mundo tem que abrir para ele passar, porque ali é o caminho dele. Então o crente fala palavrão na buzina. Aí você faz isso e você fica pensando assim, eu não sou justo. E o cara que buzinou para você, muito mais ainda, vai achar que de justo você não tem absolutamente nada. E Deus lá de cima fica olhando, é justo. E quando os dois são crentes, aí fica discutindo, vai você. Imagina, Deus que consegue interpretar todas as buzinas que você aperta no seu carro, lá de cima, e dois irmãos, eu não estou falando de carne, estou falando de crente, eles nem sabem que um ou outro é crente, estão em carro diferente, fica, seu filho da pi, você vai pi, tudo na buzina. E Deus olha e diz assim, é justo. Quem é doido, é Deus ou é você, ou é o motorista? A questão é que o Evangelho, querido, a verdade do Evangelho é que ele não exalta os seus méritos. E quanto mais você entender que você é justo, menos essa buzina vai tocar. Menos essa buzina vai apitar. Léo não buzina. Pastor Léo não buzina. Eu estou estudando Léo para descobrir qual é o ponto fraco. Mas não tem, sempre tem. Conta para mim não. O seu mérito para Deus, desculpa, irmão. O seu, o meu, aqui ninguém é melhor do que ninguém, não vale nada. É aquilo que a Bíblia chama no Antigo Testamento de trapos de imundícia. Quem viu The Chosen aqui? Não, eu vou te dizer a cena. A cena em que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Alguém já viu? Está a terceira temporada, né? Já está no Netflix aí, tá? A cena que Jesus cura a mulher com fluxo de sangue. Quem viu a cena, quando ela é vista, né, na televisão, preste atenção, em quanto pano ela colocava para fazer o efeito do que as mulheres hoje chamam de absorvente, e às vezes até um absorvente de penetração, né, que por fora não tem nada, só uma cordinha para puxar. Aquele monte de trapos cheio de sangue que você vê no filme, se você não viu, vai lá e veja, aquilo se chama trapo de imundícia. The Chosen é muito bom, né? Porque você consegue ver, a Bíblia diz isso, é aquilo lá, vê lá o que é. Aquela nojeira cheia de sangue, e às vezes com tudo aquilo o sangue escorria pelas pernas da mulher, porque ela sofria 12 anos com fluxo de sangue. A sua tentativa de ser justo é igual aquele sangue que você vai ver lá, igual aquele trapo que você vai ver lá. Mas então eu não tenho que fazer nada. Calma, amanhã ou depois eu vou falar sobre outras verdades do Evangelho, sobre o que você deve e o que você não deve fazer. Mas sobretudo, isso é uma coisa que você tem que fazer, é crer em Jesus. Os judeus perguntavam para Jesus, acho que em João capítulo 6, o que nós precisamos fazer para poder cumprir as obras de Deus? Ou seja, o que bem a gente tem que fazer para poder agradar a Deus? E Jesus disse assim, a obra que Deus requer de vocês é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Ou seja, creiam em mim. Essa é a obra que você precisa fazer. Porque quando você crê em Jesus, as outras coisas são consequências.
E o que eu estou dizendo para você aqui é: aceita que Jesus, ele é o seu justificador. Quando você aceitar isso, eu vou lhe dizer, as suas buzinadas vão diminuir. Eu não sei o que a mulher usa quando está em casa, arrumando, fazendo, lavando, ou no trabalho. O homem usa buzina. Ou acha que no campo de futebol e diante da televisão, quando é um jogo, pode falar o que quiser, que Deus não está escutando. Então essas coisas são, eu estou dizendo porque eu sou homem, eu sei o que o homem faz. Mulher, eu não sei bem como é que funciona, mas eu tenho certeza que tem alguma válvula de escape também. Cuidado, né? Cuidado. Quanto mais você entende que Jesus é a sua justiça, menos vai ser necessário isso. Quem está entendendo aqui comigo diz amém. Paulo escreve isso. Aliás, se você pegar 2 Coríntios 5,17, eu já citei aqui, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, é só alguns versículos antes. Nova criatura, as coisas velhas já passaram. Às vezes esse negócio de buzina do crente motorista, ou de outra situação qualquer, eu estou citando um exemplo que é uma coisa muito comum, a gente vê muito no trânsito, isso é uma coisa velha que já passou, mas você continua vivendo no velho, como se fosse um lapso temporal de tempo. Eu não vou indicar para vocês verem, mas existe um seriado que já tem começo e fim, que é Lúcifer. E quando o autor do seriado ele ilustra o inferno na cabeça do cara que escreveu aquilo é simplesmente a pessoa está presa num lapso temporal de tempo, revivendo aquilo por toda a eternidade. Olha, se o inferno fosse só isso, já seria terrível. E eu acredito que seja muito pior. Imagina um dia que o indivíduo tem uma oportunidade e faz uma coisa muito ruim, e depois morre sem Jesus, e vai ficar repetindo aquele dia durante a eternidade inteira. A eternidade inteira. Essa é a visão deles do inferno. E a visão de Jesus é: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É melhor acreditar em Jesus. Aquilo que você pensou, não, aquilo que eu pensei e vocês falaram, é o que eu penso mesmo, do indivíduo que não consegue crer em Cristo. Olha só o que Paulo fala a respeito dele próprio. Jesus, o tempo passou tão rápido, eu falei tão pouco. Eu nem terminei de falar a primeira verdade, ainda falta duas. 1 Timóteo capítulo 1, de 12 a 16, o pastor Isaías disse que pregou a palavra aqui na 44 domingo de noite inteira, e eu não consegui sair da introdução. 1 Timóteo 1, de 12 a 16, diz assim, Paulo está falando, tá? Eu não vou ficar comentando esse texto não, porque senão de fato eu não vou sair desse tópico. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. Quem deu força para Paulo? Paulo se considerava forte? Não, a força dele estava em Cristo. Estou falando de Paulo, tá? Se alguém teve acima de Paulo, abaixo de Jesus, eu desconheço. Pode ser, mas é pouco provável. Eu estou falando de Paulo. E ele diz assim: eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. Deus olhou para Paulo e disse assim: você é fiel, ou você é justo. Onde é que estava a justiça de Paulo? A força de Jesus. Simples assim. E disse mais: designando-me para o ministério. Às vezes a pessoa olha para o ministro, você olha para o seu líder de célula, ou você líder de célula, olha para você mesmo, ou você pastor de rede, olha para o seu líder, ou líder, você olha para o seu pastor de rede, ou todos vocês olham para mim e acham que tem que ter um modelo de perfeição. Sinto desapontá-lo, não vai ter. Não vai ter, porque não existe ministério que é realizado na força do homem. Então, lamento te decepcionar, mas eu vou errar, muito mais do que gostaria, porque isso é inerente a cada um de nós, e a todos nós. E Paulo foi considerado fiel e justo, e Deus deu para ele o ministério. Jesus é assim. Jesus é meio doido, né? Pedro tinha acabado de negar ele 3 vezes. Jesus, depois de ressuscitado, vai lá para a beira do mar da Galileia, dá um passeio com Pedro, amassa Pedro de todas as formas, com todo amor e carinho, sem dar um tapinha nele, meu amor. Só
E no final de tudo, ele diz para Pedro assim: apacenta as minhas ovelhas. Eu não faria aquilo, mas Jesus faria. Pedro era um tremendo de um vacilão. E no final, Jesus deu para ele assim: cuida do meu rebanho, eu estou indo embora, agora é contigo. Como? Justificação pela fé. É disso que eu estou falando. Com Pedro, com Paulo, com Tiago, com João, com você e comigo. Aceita, que dói menos. 13, a mim que anteriormente fui, e Paulo começa a falar do passado dele: blasfemo, perseguidor, insolente. Blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Vamos repetir? Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Vire para o lado e diga assim: aceita. Aceita. Aceita para você. E aceita para esse encardido que está aí do seu lado também. Não vou entrar no mérito, mas diz assim comigo: Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Onde é que está escrito isso? Eu pensei que alguém dizia na Bíblia. Sim, na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16. Deus amou o mundo. Sabe quem é o mundo? O mundo é você, mas é também aquela pessoa que você odeia. Deus amou você e amou ele do mesmo jeito. Aceita. Isso é uma verdade do Evangelho. Graças a Deus que pode ter alguém que me odeie. Se eu dependesse do amor de alguém para estar na igreja, para servir a Cristo, eu estava perdido. Mas eu dependo do amor de Cristo, e tanto quanto me é possível, eu não tenho inimigos. Se eu sou inimigo de alguém, é problema de alguém, mas eu não tenho inimigos. Então essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Vamos ver qual é a afirmação? Vamos ler juntos? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Vamos dar uma aplauso a Deus. Não, eu estou lendo o que Paulo disse. Pode pegar isso para você. Diz: eu sou o pior. Sabe qual é a boa notícia? Não tem o pior, porque todos os pecadores em Cristo são justificados, são justos em Cristo Jesus. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Glória a Deus. Eu tenho um amigo que é amigo de algumas pessoas aqui, que é o Gilson. Não é o Gilson do Cefem, é o Gilson Guzmão, irmão da Márcia, que mora ali na frente da Tasca. E ele mandou mensagem umas semanas atrás para mim e disse assim no WhatsApp: Fernando, eu preciso voltar para a igreja, voltar para Jesus. Eu disse: é agora, você precisa fazer isso agora. E liberei uma palavra sobre ele. Quem conhece Gilson sabe o dom de evangelista que ele tem. Aí alguns dias depois, perguntou: onde é que você está morando? Porque ele morava aqui no 45, né? Onde é que você está morando? Estou morando em Itaipu. Eu falei: vamos nos encontrar. Aí o pastor de olho gordo, né? Parece o dirigente de futebol que está procurando contratar alguém, né? Porque assim, muito problema, mas muita unção para a área que Deus chamou ele para fazer. Aí passou alguns dias e ele mandou para mim assim: estou indo na igreja batista de Itaipu. Eu falei: graças a Deus. Agora ele não para de mandar mensagem para mim: organização da igreja, como é que pega o ônibus, como é que é o grupo, como é que chega, não deixa de ir todo dia. Todo dia. Por quê? Porque isso age no coração do cara, né? Quantos caminhos dentro de você daqueles que só Jesus pode te salvar? Mas quando era para falar de Jesus,
Aí alguém podia dizer para ele assim: você falando de mim, falando para mim de Jesus. É esse mesmo. É esse mesmo, filho. É você, sou eu, é esse. Eu ia falar de Diego aqui, mexer com ele, né? Mas eu não posso, porque é politicamente incorreto, né? Esse pretinho lindo que está do seu lado aí. Sabe, Deus escolheu as coisas imperfeitas, as coisas toscas, para confundir as sábias. Eu estou falando o nome do cara aqui, depois isso vai para o vídeo, né? Eu vou falar agora, posso ficar à vontade? Deus escolheu o Jefinho. Não é você não, tá? Também é você. Mas Jefinho gordo. Não existe ninguém mais doido que ele. Ele vai para o céu, ele é crente. É porque a gente olha para ele e vê assim, o cara está afundado no pecado. Mas acredite em mim, Deus olha para ele e vê assim, é justo. Ele vai sair de lá. Pode ter certeza. Em algum momento, em algum lugar, de alguma forma, de alguma maneira, Deus faz o que nós não podemos fazer. Se fez com Paulo, faz com qualquer um. Qual o problema de Paulo? O problema de Paulo é que ele acreditava. Por que não temos muito mais Paulos hoje em dia? Porque ninguém consegue acreditar igual ele acreditava. Ele acreditou. Olha, ele acreditou. Eu queria acreditar igual. Quem você queria ter igual a Paulo? Alguém pode dizer um ensino, uma palavra, um milagre. Eu queria acreditar igual a ele, eu ter a fé igual a ele. De acreditar que Deus faria através dele aquilo que não fez através de ninguém, a não ser Jesus. Silêncio aqui. Vamos continuar, porque o tempo não me espera, né? Segunda verdade. A primeira verdade é que você é justo aos olhos de Deus. A segunda verdade é que, como você é justo, Deus já fez as pazes com você. Deus não está zangado com você. Então é preciso aceitar isso. Aceite de uma vez por todas que, uma vez justificados, Deus não está mais zangado. Ele já fez as pazes com você. Simples assim. Vamos à Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 1 e depois o versículo 9. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus. Como é que você pode... Interpretação básica de texto. Como é que você pode ter paz com Deus? Através da justificação da fé. Por isso eu disse lá no começo, essa palavra é para crente. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, não adianta, isso não vai ser resolvido na sua vida. Ah, mas eu estou na igreja, já fui batizado, já fui líder de célula, eu sou até pastor. Não, entrar na igreja não significa dizer que é crente. Como entrar no McDonald's não faz de você um hambúrguer, passar de perto da boca de fumo não faz de você um traficante, e dormir numa garagem não faz de você um carro. Então, estar dentro da igreja não significa nada. É importante receber Jesus como seu Salvador. Mas se você recebeu, você é justificado. E se você é justificado, eu quero dizer que Deus está em paz com você. Pega o seu dedinho mindinho assim. Vira para a pessoa que está do seu lado e faz assim. Deus está em paz com você. Até você pode não estar em paz com Deus, mas Ele está em paz com você. Acredita nisso? Acredita nisso? Deus está em paz com você. Vem cá, Deus. Segura meu dedinho aqui. Olha lá na câmera. Deus está em paz com você. Deus está em paz com você. Ontem os pastores foram lá para casa e só conseguiram sair de casa de madrugada. Alguns. Os outros ficaram presos na rua. E outros chegaram em casa, conseguiram. Deus é bom. Mas toda vez que eu venho em casa surge uma conversa a respeito de basquete, e eu tenho meus filhos que são muito implicantes. Eu não sei quem eles puxaram. Eu fico pensando se o LeBron James não está acima de Jesus para eles. E aí eu sou implicante novo, e começa a eles, e eu disse para eles assim, olha, se continuar com isso, eu vou botar vocês dois abraçados lá do... Irmão, às vezes Deus bota a gente abraçado muito.
quarto, um irmão. Dá um abraço fininho. Quase tem que subir na cadeira para dar um abraço. Tem uns abraços difíceis de dar, porque os caras são muito grandes. Às vezes Deus coloca você abraçado com alguém dentro do quarto. Mas não significa dizer que Ele está zangado com você, não. Ele está em paz com você. O que Ele quer é que você fique em paz com o seu irmão também. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Eu quero dizer que esse sistema não funciona para casais de namorado. Esses não vão ficar abraçados dentro do quarto sozinhos, não, tá bom? Eu estou falando de irmão Cristo. Antes que alguém tenha uma ideia e diga assim, o apóstolo falou. Eu briguei com o namorado, mãe, eu preciso ir lá para o quarto, ficar abraçado com ele. Não é isso que eu estou falando. Então, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo no final está em nome de Jesus Cristo. Aí quando você vai para o versículo 9, pode ler depois do capítulo 5. O capítulo 5 de Romanos é aquele que ele fala muito mais, era assim, muito mais, era assim, agora muito mais, né? Então o versículo 9 diz assim, como agora fomos justificados por seu sangue, sangue de quem? Jesus! Aquele que a gente toma na ceia. Por que eu uso o suco de uva na ceia? Alguém usava groselha, né? Suco de uva na ceia é porque representa o sangue de Jesus, da sua justificação. Toda vez que você bebe o sangue na ceia, você está dizendo que você é justo porque Jesus morreu por você. Você sabia disso? Eu ensino isso pra caramba, hein? Mas isso é uma verdade simples do Evangelho, é isso que ele representa. Que quando você bebe aquele sangue, você está dizendo, eu sou perdoado. Mas quando o seu irmão toma também, ele também é perdoado. É perdoado. Mas ele só faz besteira. Ele é um irmão que só faz besteira, mas é perdoado por Deus. E quando ele entender que ele é perdoado, que ele é amado, ele vai parar de fazer besteira. Parece o filho que faz pirraça com os pais só para poder chamar atenção. Tem muito crente que está fazendo pirraça com Deus só para chamar atenção. Tem muito crente que está fazendo pirraça com seus próprios pais só para chamar atenção. Não precisa não, você já tem toda a atenção de Deus. E vou lhe dizer mais, em uma família normal, você tem toda a atenção dos seus pais. Toda a atenção dos seus pais. Toda a atenção dos seus pais. Posso ouvir um amém? Amém. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda. Eu gosto dessa expressão, porque não é só muito mais, é muito mais ainda. Seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Dele quem? Jesus. Por que Deus não está mais zangado com você? Porque você está salvo da ira dele. Se a sua casa encheu, ou se a casa de algum irmão encheu, e a pessoa fica pensando assim, Deus está zangado comigo. Não está não. Tem coisas que acontecem no mundo, não é porque Deus é mau, é porque o mundo é mau. É porque gente joga lixo no rio. É porque o governo não limpa. É porque o rio fica assoreado e a água volta e enche. As pessoas constroem casas em lugares que até o arquiteto desse mundo duvida que seria possível. Aí quando vem chuva a casa cai. Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Nada. Diz para essas pessoas, Jesus ama elas. Agora muito mais ainda, Ele não está zangado com você. E se você perdeu a sua casa e perdeu tudo que não tinha, eu não tinha nada, eu perdi tudo. Você vê isso o tempo todo. Deus quer dar muito mais. Quer dar o quê? Como é que isso se chama? Restituição. Ele quer dar muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Quando você cometer um erro, e vai cometer, não fuja de Deus, não faz igual Adão. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, não se esconda de Deus. Se apresenta para Ele.
Corre para Ele. Eu errei, mas Ele não está zangado. Deus não é o seu pai, nem a sua mãe, que diziam assim: se contar a verdade é melhor. Aí você falava a verdade e esse não é Deus. Esse pode ser o seu pai, esse pode ser a sua mãe, mas não é Ele. Ele não vai me bater. Não posso lhe prometer que não vai ter uma disciplina. Provavelmente terá, mas sempre será com muito amor. Não fuja dele, corra para ele. É por isso que o pecado se perpetua, irmão. É porque as pessoas não conseguem entender a verdade que Deus está em paz com elas. Quantas pessoas, por exemplo, no tráfico de drogas nós levamos um encontro, quando volta não consegue se firmar e volta para a cocaína. Por que volta para a cocaína? Porque sentiu vontade de cheirar. E cheirou. E depois que cheirou, o diabo acusou e disse assim: é isso aí que é ser crente? Seu lugar é aqui. E a pessoa acreditou em quem? No diabo. Porque ela não sabia que Jesus já tinha perdoado ela. Se soubesse, ela podia ter caído. Pode cair de novo, a terceira vez. Mas Jesus vai tirar ela de lá. Agora tem que dizer a verdade para a pessoa. E muitas das vezes a igreja, que verdade que ela está dizendo: se você continuar aí, você vai morrer. Isso ele já sabe. Mas por que eu não tinha um radinho na mão aí, ou com uma pistolinha na mão? Se você continuar nessa vida, você vai morrer. Tu acha que ele não sabe disso? Se você continuar nesse relacionamento, você vai se dar mal. Ela não diz, mas sabe. Sabe que aquilo é tóxico, nocivo. Sabe? O que eu preciso dizer para a pessoa? Que existe outro caminho, que esse caminho tem nome. Não é a Avenida Albino Imparato, nem Rua Cristiano Figueira, nem Rua Turquesa. Essa avenida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que diz: eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem segue por mim, e eu vou parafraseando, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entrará e sairá e achará pastagens, porque eu sou o bom pastor. É assim. Eu estou falando de Jesus: e conhecereis a verdade, ele vos libertará. João capítulo 4 conta a história da mulher samaritana. E quem já viu lá em Game Shows, eu gosto de falar isso porque a gente não consegue, o pregador ele não consegue ilustrar, mas lá eles conseguiram ilustrar como Jesus, na hora mais quente do dia, ele precisou, a Bíblia diz, ele precisava passar por Samaria para encontrar uma mulher. Você nunca faria isso, mas ele fez. Sabe, ele vai ao encontro daqueles que são necessitados dele. Às vezes a pessoa nem sabe, mas ele está lá. Irmão, hoje ele está lá, depende muito de nós irmos lá. Porque afinal de contas a gente gosta de dizer: eu sou o corpo de Cristo. E o que o corpo de Cristo faz com Cristo? Leva Cristo aonde ele quer ir. Para que serve esse corpo? Só para comer? Comer camarão, tudo. Muito bom. Para que esse corpo serve? Esse corpo serve para levar Jesus aonde Jesus quer ir. Quem é que vai levar ele? Olha para quem está do seu lado e não diz nada. Quem é que vai levar ele? E Jesus foi lá para encontrar com aquela mulher que tinha 5 maridos, que tinha um monte de problema, que era adúltera, que ia pegar água no poço meio-dia, porque ninguém queria conviver com ela, desprezada por todos, menos por Jesus. E quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, ela começa com um discurso religioso. Por quê? Porque ela sabia que tudo aquilo que ela vinha fazendo na vida dela não servia de nada, era trapo de imundícia, é cocô. Paulo chama de esterco. Cocô de boi, de cabra, cavalo, sei lá, esterco. E Jesus falou para ela assim no versículo 23, 21 de João 4: crê em mim, mulher, está próxima a hora
em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não vou entrar na questão teológica, mas Jesus quebra o argumento religioso e estabelece um princípio. Versículo 28, então diz assim: Jesus, então deixando a mulher, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Olha só, quando ela descobriu que Jesus, que Deus não estava zangada com ela, a vida dela mudou de uma tal forma que aquela mulher que não convivia com ninguém, que ia pegar água no pior horário, porque ninguém ia, ela deixa de lado o seu cântaro, o seu trabalho, os seus afazeres, volta para a cidade e diz ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? O corpo de Cristo um dia vai ter que deixar o que está fazendo. Jesus deixou o que tinha que fazer? Não, ele foi fazer o que precisava. Meio-dia, se encontrar com uma mulher sozinha perto do poço de Jacó. Agora, aquela mulher, quando de fato conheceu Jesus, ela teve que deixar aquilo que ela gostava e ir para a cidade falar com quem não gostava dela. O resultado, você sabe, aquela cidade inteira se converteu e começaram a dizer: agora, mulher, nós não cremos no que você disse, mas nós estamos vendo e nós estamos ouvindo. Ele é o Cristo. A verdade do Evangelho, quando você entender que Deus está em paz com você, você não vai ficar mais querendo provocar Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com aquilo que você faz, com aquilo que você deixa de fazer, porque Ele está em paz com você. Você é justo, Ele ama você, Ele quer o seu bem. E quando nós entendemos isso e cremos e aceitamos isso, nós vamos querer o bem das outras pessoas também. Terceira verdade, repete comigo assim: a lei, vai falar da lei boa. Diga de novo: a lei da não condenação. Acho que essa é a cereja para nós fecharmos o nosso tópico, o nosso tema nessa manhã. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: agora pois, já não existe nenhuma, vamos repetir essa expressão, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, na presença de Deus não há condenação. A sua ficha está ali. Não estou falando na presença dos homens. Alguém pode não gostar de você, você pode ofender alguém, mas na presença de Deus a sua ficha está ali. Quando você entende isso, você vai limpar a sua ficha também na presença dos homens. Não há condenação nenhuma. Está escrito ali nenhuma? Está escrito nenhuma. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você ler Romanos 7, não vou colocar o texto aqui nem nada, mas Paulo, em Romanos 7, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz: graças a Deus que eu estou em Jesus Cristo. Aí quando ele entra no capítulo 8, ele diz assim: agora pois não existe mais condenação, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei, diga, uma lei superior, a lei do Espírito da vida. A lei, a NVT tem a melhor tradução, quando diz a lei do Espírito que dá a vida. Em Cristo Jesus livrou você da lei, do pecado e da morte. Isso é passado. Hoje, diga, não há condenação. Não há. O exemplo disso, perdoa eu correr um pouquinho. A pessoa pensou ali, eu perdoa eu correr um pouquinho, e a pessoa disse: graças a Deus, acabando. Profeta. João capítulo
8, versículo de 3 a 11, conta a história de uma mulher adúltera. Todo mundo conhece essa história. A mulher foi pega no ato do adultério, no flagrante, deitada com alguém. Pegaram a mulher, levaram até a presença de Jesus, arrastaram ela até a presença dele. Jesus estava na beira do templo, na porta do templo, ensinando os discípulos, começou a escrever no chão. E começaram a acusar aquela mulher e desafiar Jesus no seu conhecimento. Essa mulher foi pega no adultério. E agora? Fazem isso conosco, pregadores do Evangelho, o tempo todo. Você diz que ama as pessoas. Fulano caiu no pecado, voltou para as drogas, traiu a esposa, traiu o marido, roubou o patrão. E agora? E agora ninguém está aqui para dizer que não houve erro, mas nós estamos aqui para reagir como Jesus reagiu. Ou seja, não respondeu nada, continuou escrevendo. E começaram a insistir. Eles não queriam apenas apedrejar aquela mulher, mas eles queriam apedrejar Jesus num erro. Versículo 7 diz: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Eu acho impressionante como uma igreja de pecadores e de ex-pecadores tem tanta facilidade de pegar em pedra para atacar nos outros, como se não conseguisse compreender que foi muito perdoado. É por isso que Jesus diz: quem muito perdoar, muito ama. Jesus não foi perdoado nada, porque ele não tinha pecado, mas ele era Deus, e Deus disse: se vocês não têm nenhum pecado, atire a primeira pedra. A galera que viaja na maionese diz que Jesus estava escrevendo os pecados das pessoas ali. Pode ser, eu não sei o que estava escrevendo. Talvez ele estivesse escrevendo assim: até quando eu vou estar aqui? Gente complicada, até quando vos sofrerei? Eu não sei o que ele escreveu. Eu sei que no final só ficou Jesus e a mulher, porque a consciência acusou, diga condenação. A condenação ali foi boa, porque Jesus, com uma única palavra, colocou todo mundo condenado. Sabe, se Deus quisesse condenar você, com uma única palavra, ele acabava com a sua vida, com a minha, com a de todos nós. Não ia sobrar ninguém. Mas diz assim: graças a Deus, nós somos justificados. Deus está em paz conosco. Portanto, não há condenação. Então Jesus pôs-se de pé, diz o versículo 10, e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Qual foi a declaração de Jesus? Só as mulheres? Só os homens? Irmão, vamos aprender essa frase? Vamos repetir? Mais uma vez. Isso é a vida de Deus. Aceita. Lembra lá de João, o primeiro texto: se permaneceres na minha, firmes na minha palavra, conhecerão o quê? A verdade. E a verdade vos, é essa verdade que liberta. Porque com a medida, disse o pastor Léo, com que você mede, você vai ser medido. A gente usa muito isso para oferta, mas também serve assim. Você que gosta de julgar as pessoas, você que gosta de falar das pessoas, com a medida que você mede, você vai ser medido. Olha, vai ser uma boa medida. Como é que diz lá? Misericórdia. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de
verdade vos. Qual foi a libertação daquela mulher? Eu também não. Eu também não. Isso libertou ela. E uma vez que ela pôde viver a sua vida sem voltar ao pecado. É preciso dizer para o pecador que uma vez crendo em Cristo, ele não é condenado. Não é condenado, ele é amado, ele é justificado. Deus está em paz com ele. E aí sim, nós vamos poder dizer: olha, para de fumar maconha, deixa de usar droga, não seja mais adúltero, larga a prostituição, não fique mais usando a internet para ficar lendo coisas de promiscuidade, entrega o seu dízimo, ladrão, ex-ladrão. Mas primeiro você precisa dizer: Jesus não te condena. Qual é a palavra da libertação? Eu também não a condeno. Para terminar, 2 minutos, glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 16 diz assim: essa é a aliança que farei com eles, diga comigo, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, vamos ler juntos o que ele acrescenta? Dos seus pecados, diga, dos meus pecados, das minhas iniquidades, ele não lembra mais. Fica de pé em nome de Jesus. Último versículo, não vou nem comentar. Sendo assim, como sendo assim? Lembra dos seus pecados, ele não se lembra mais. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Chega perto dele, vire para quem está ao seu lado e diga: chega perto dele, com um coração sincero, com plena convicção de fé. Vai repetindo, irmão. Tendo os corações aspergidos para nos purificar, diga purificar, de uma consciência culpada. A tua consciência te culpa, mas Jesus te perdoa. Quando você entender que a palavra de Jesus é superior até a sua consciência, os seus sentimentos, essa verdade vai te libertar. Não é fácil, eu sei disso. Saber não resolve nada. Na hora, essa tem que ser a verdade da sua vida. Tendo os nossos corpos lavados com água viva. Só a primeira frase. Repete comigo assim: aproximemo-nos de Deus com o coração sincero. Quantos querem se aproximar de Deus nessa noite? Essa manhã.